Seja bem aceito, palavras de minha boca, está no meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Até onde vai o agir de Deus? É uma grande pergunta que perpassa os textos que nós lemos hoje. Quando nós olhamos no Evangelho, Lázaro está muito mal, chamam Jesus propositalmente acaba atrasando a sua ida, e quando chega lá, Lázaro já tinha morrido, já há 4 dias. As viagens naquela época eram longas, né? Difícil para chegar nos lugares, demorava muito tempo. E ainda com um atraso proposital, a coisa piora mais. E quando Jesus chega lá, não culpam, até pelo contrário, as irmãs de Lázaro estavam até muito conformadas com a situação, lamentavam, né? Pensavam, se você tivesse chegado antes, né? De repente Lázaro não tinha morrido. Mas olha que interessante, nesse reconhecimento que elas fazem, na realidade, a gente está vendo que elas conseguem entender o agir de Deus até um certo ponto. Elas tinham certeza que se Jesus chegasse lá, antes do Lázaro morrer, ele ia ficar curado. Seja lá o que fosse que acontecesse, ele ia estar curado e ia ficar bem. Mas, como ele chegou depois, elas já não acreditavam mais. E Jesus, né, vai seguindo a história, ele vai ali chamando elas, né, para crerem, né, e vai lá no local. E aí tem um ponto bem interessante, que a gente daqui a pouquinho vai fazer a conexão com o Antigo Testamento. Ele chega lá no túmulo, manda abrirem, o pessoal fica naquela assim, essa ideia não é boa, né, já está em decomposição, né, já está com mau cheiro, como é que vai abrir um túmulo, não é legal essa ideia, mas acabam cedendo ao que Jesus fala. Abrem, Jesus chama e Lázaro sai. Aí vem a conexão que eu acho muito legal para a gente pensar com o Antigo Testamento. Hoje a gente vê aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, e que é uma passagem que é interessante, que ela mesmo já dá uma pista do significado dela no final. Mas o profeta é levado por Deus até um vale cheio de ossos secos, ou para lá e para cá. E aí é um ponto interessante, que é onde eu falei. No caso de Lázaro, a gente está falando já de um corpo com uma decomposição bem avançada. É uma imagem chocante, é uma imagem que ainda nos causa um grande impacto nos nossos sentidos, que a gente vê a degradação daquela pessoa, daquele corpo humano. Os ossos secos, eles já estão tão degradados que a gente não consegue nem se assustar tanto, né? Na verdade, até às vezes vira até objeto de decoração, não é verdade? O pessoal faz agora na moda as canecas em formato de caveira, um monte de coisa. A gente já não se choca, porque aquilo ali está tão longe do humano, né, na nossa concepção, tudo aquilo ali que ainda fazia uma conexão na nossa, que a gente não se choca. Às vezes você olha, tem lá no laboratório, coisa assim, tem um esqueleto, não costuma chocar. Tá, tem gente que se choca, naturalmente, cada um tem a sua sensibilidade, mas de modo geral, não. Né? Até tem, para lembrar um pouco dessa fragilidade da vida, tem umas igrejas na Europa que tem ossos, né, fazem a decoração e tal.
Tem gente que acha horrível, tem gente que acha horrível, mas de modo geral até é um ponto turístico, então a grande maioria, muito caro inclusive, então a maioria das pessoas já nem liga para aquilo. Não é o caso lá do Lázaro, que tinha um corpo em decomposição, já é uma coisa muito assustadora, aterrorizante, né? Inclusive os profissionais que normalmente têm que lidar com as situações têm alguns efeitos psicológicos fortes, né? Então, policiais, bombeiros, médicos, legistas, etc., costumam ter algumas sequelas psicológicas disso. E aí Deus leva o profeta a esse lugar, porque José tinha... Era uma montoeira de ossos, nem junto estava uma misturada ali, um negócio todo largado, não dava nem para entender nada. E Deus faz uma brincadeira com o profeta. E aí, esses ossos podem voltar a viver? O profeta naquela saia justa, sei, Deus, você que sabe. E vai se juntando aqueles ossos, né? Fala até do barulho deles se juntando novamente para retornar à vida. E é legal que não só uma história de milagre, algo assim, mas essa passagem, inclusive, ela já vem logo com a explicação, para facilitar o nosso entendimento, né? Deus fala que ali é o povo dele. O povo dele estava como aqueles ossos, né? Tão degradados que já nem lembram mais algo do que era, já não, parece que não tem mais nada daquela vida, mais nada daquilo que faz eles humanos, que faz eles serem viajar, não tinha mais nem a identidade deles. Sempre a gente não consegue nem saber quem é, né? Aquele monte de osso ali misturado, é difícil até quando tem um crime, alguma coisa, você vai conseguir descobrir quem é essa pessoa, né? Então, para já perder a identidade, já não sabe mais quem é. E o povo de Deus estava assim, sem identidade, sem vida, sem nada. Parecia realmente um grande nada. Ossos esquecidos num lugar qualquer, né? Num lugar qualquer não. Que até isso é simbólico, é um vale, é um lugar mais baixo, né? Que até vai nos lembrar um pouquinho do Salmo, a gente vai falar das profundezas a ti clamo. E olha que situação, né, que Deus bota o profeta. Aí ele fala assim, vai lá e profetiza para esses ossos. Uma cena que quem olhasse é um pouco patética até, né? O profeta lá conversando com um monte de osso jogado. Não, profetiza ali para eles ali que vai dar bom. Pode ir. Isso inclusive nos recorda até o significado do que é a profecia. E não é adivinhação, não é anunciar o agir de Deus. Denunciar a situação, mostrar como ela está. E o profeta está muito ciente de que a coisa não está legal, não está boa. Mas anunciar a esperança no agir de Deus. Mas uma esperança que não é um dia e hora marcado. Porque o agir de Deus ele vai funcionando como Ele quer, quando Ele quer. Lázaro já tinha passado aí os 4 dias que Lázaro morreu para Jesus resolver dar as caras lá. Os ossos secos, a gente não sabe nem contar qual o tempo que eles estavam lá. Para estarem ossos secos, já estava ali alguns bons anos aquilo ali, aguardando. E aí o profeta vai para essa cilada, digamos assim, que Deus bota, e vai lá, anunciar para eles que vai ficar tudo bem. Quando Deus dá a explicação, quando o texto bíblico nos dá a explicação de que aqueles ossos eram a situação do povo, e nós que hoje somos parte do povo de Deus, esse texto está falando diretamente com a gente nesse sentido. Às vezes a gente vai estar numa situação da nossa vida que a gente está ali com aqueles ossos secos que não dá nem para
dizer o que é. A gente já não tem nem mais a identidade, já não nem sequer se reconhece, mas não reconhece mais o que é aquela situação, não reconhece mais como é que a gente está, e a gente já não consegue nem mais ter algum tipo de esperança. A gente acha como aquelas pessoas que esperavam lá Jesus. Não, se fosse até uns diazinhos atrás eu tivesse agido, aí até tudo bem, mas se não agir, deixa por mais tempo, não tem mais jeito não, vai dar nada não. E mesmo nesse contexto, mesmo nessa situação tão atípica, Deus fala ali para profetizar nesses ossos secos. Deus coloca às vezes nós mesmos nessa situação de tentar anunciar a esperança e o agir de Deus naquele vale. Às vezes Deus quer colocar outras pessoas na nossa vida para isso. Mas em qualquer situação a gente é desafiado a estar confiando no agir dele. É um agir que não é na hora que a gente quer, não é da forma que a gente quer, mas é da forma que deve ser. Não foi curando Lázaro antes da morte, nem foi logo que ele morreu ali, né? Não foi quando aqueles ossos secos ainda tinham identidade, eram pessoas reconhecidas. O agir de Deus demorou na visão de quem estava assistindo, mas veio na hora certa, e veio contra todas as possibilidades. Confiar no agir de Deus para nós deve ser entender que não é só até que se de repente nessa situação, se for ainda assim, Deus vai agir, mas já dessa forma que já não age mais não. Não, e já secou demais esse osso, não tem mais jeito não. E se fosse 4 dias atrás dava tempo, agora já. O agir de Deus, o tempo de Deus é o tempo certo, ao agir certo no tempo certo. Nos causa ansiedade, nos causa angústia. Às vezes a gente até se conforma, né, como as irmãs de Lázaro, mas acima de tudo a gente é chamado a crer na profecia, a crer no anúncio, a crer no agir, a crer que Deus sabe a hora, o momento, o local. Porque de repente, da forma que a gente queria, poderia ser muito mais fácil, mas talvez não fosse nem tão bom o resultado assim. Talvez Lázaro tivesse sido curado logo, era mais uma cura ali. De repente o evangelista nem tinha perdido o tempo de registrar que já teve tantas, né? João lá vai falar que tinha acontecendo tantas coisas que não caberiam naquele livro, mas não, precisou ser uma coisa mais impactante, né? Profunda. Que nós possamos, nesse finalzinho da Quaresma, né? Já caminhando aí para a Semana Santa, possamos pensar um pouquinho sobre as vezes em que a gente até se sentiu talvez abandonado pela graça de Deus, sentiu que já estava fora do alcance dele, que algumas situações não parece que Deus está se importando mais muito, seja na nossa vida, seja no nosso mundo. A gente vê aí também todo tipo de absurdos acontecendo por aí, mas a gente tem que sempre lembrar que Deus não é um Deus que age só até a página 2, que Deus ele sabe agir ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a história, e que Ele sabe o momento certo, e Ele chama a gente para participar desse momento certo, e cabe a gente obedecer, mesmo que às vezes seja um momento que a gente acha assim, que está fazendo em vão, como o profeta ali tendo que consolar um monte de ossos secos.
Mas se a gente obedecer, a gente seguir, a gente caminhar no que Deus quer, no que Deus propõe, a gente consegue ser revitalizado pelo Espírito. Que Deus nos abençoe nessa. Amém.